E aí galera, como vocês estão? Mais um vídeo aí. Hoje eu tô num lugar diferente, tô num parque aqui perto de casa. Aí de vez em quando eu venho aqui pra sentar, pra respirar um pouco. É muito bonito. Vou virar a câmera aí pra vocês verem. É bem legal. As pessoas vêm aqui pra relaxar e tudo. Não sei se deu pra ver direito. E o Brasil, hein? Que loucura. Tava vendo, acho que o nome dele é Breno. É do Café com Teu Pai, acho o nome do canal dele. Ele tá sendo processado pelo Ministério Público por misoginia. Tá vendo? Estranho porque eu acompanho ele às vezes, eu vejo alguns vídeos dele. Eu acho que ele fala, tipo assim, ele ajuda mulheres, ele não destrói mulher. Entendeu? Eu não entendi essa não, pra ser sincero. Por que ele tá sendo processado pelo Ministério Público? Eu acho que alguém do PT ou alguém de algum partido, alguma mulher de algum desses partidos aí levou uma acusação sobre ele. E é isso. Agora, daqui em diante, os juízes vão estar totalmente ocupados julgando esse tipo de caso, misoginia, que é muito subjetivo, entendeu? Você falar que a mulher tá de TPM é misoginia agora. Se você interromper uma mulher em uma reunião, por exemplo, ou questionar, ou contrapor algum ponto dela, entendeu? Fazer um contraponto, isso pode ser entendido como misoginia. Que ser é esse tão importante que a gente não pode fazer contraponto? Que a gente não pode ter uma opinião diferente? Que isso pode ser entendido como misoginia? Isso é loucura. Tô falando, o Brasil ele tá acabando com a mulher, ele tá acabando com o futuro da mulher. Por exemplo, essa questão de trans ocupar lugar de mulher. Entendeu? A mulher lutou tanto e luta tanto pelo seu lugar na sociedade e elas mesmas liberam esse tipo de coisa acontecer. Por exemplo, lutar pelas trans. Acho que todo mundo tem o direito de ser feliz, e é óbvio, mas só que tem coisas, por exemplo, cada um no seu lugar, entendeu? Por exemplo, na minha opinião, uma trans nunca vai ser uma mulher. Entende? Então, assim, você vai colocar uma trans para representar as mulheres, sendo que ela não sente as mesmas coisas que uma mulher de verdade sente? Como é que ela vai poder ter essa discussão, essa representatividade? Isso é só no Brasil, entende? Então, é muito complexo esse tipo de tópico. E pro lado do homem também, vai ficar cada vez mais difícil um homem, por exemplo, querer conquistar uma mulher aí no Brasil. Por quê? Porque se ele for falar com ela, ele pode ser acusado de alguma coisa. Entendeu? Ah, se ele tá com uma menina, a menina decide, não, você vai ficar comigo agora o resto da vida, ou eu vou fazer isso e isso com você. Pode inventar uma mentira pro cara e se fuder, entendeu? A vida inteira. Porque é subjetivo. Entende? Então, assim, o governo do Brasil, o brasileiro, e até o mundo inteiro mesmo, com esse excesso de feminismo, esse feminismo exacerbado, exagerado, vai destruir o futuro da mulher. Não vão ter mais maridos, não vão ter mais empregos, porque que empregador vai querer dar emprego para uma mulher, por exemplo? Porque se ela estiver fazendo um trabalho ruim, ele tem que cobrar. Ele tem que falar assim, olha, melhora nisso, 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 esse ponto aqui está deixando a desejar, entendeu? Questionamentos normais em um ambiente de trabalho. Mas se ela tiver aqueles dias, por exemplo, que agora não pode falar, entendeu? Ela entender aquilo como uma ofensa, ela tiver um dia de estresse, um dia mais que ela tiver mais nervosa, ela entender esse tipo de questionamento como misoginia. Ela pode simplesmente denunciar o seu chefe e ele pegar de 2 a 5 anos de cadeia, entendeu? Desculpa. Então, assim, a tendência é só piorar. O Brasil nada melhora, eu não entendo isso. Qual que é a pira dessa galera de tentar melhorar a vida da mulher atrapalhando? Entende? Aí você vai ver cada vez mais mães solteiras, você vai ver cada vez mais mulheres solteiras, e dependente de quê? De benefício. Isso o governo quer, dependente de benefício. Porque quanto mais benefício as pessoas têm, mais dependente desses benefícios, mais votos eles têm e durante mais tempo. É isso que acontece, entendeu? A gente vê o tanto que benefício destrói um país. Agora, no Reino Unido, essa semana saiu os números do Reino Unido. O Reino Unido, ele gastou mais com benefício de welfare, que é o welfare, é benefício com saúde, bem-estar, para ilegais, para refugiados, entendeu? Ele gastou mais com esse tipo de benefício do que arrecadou com imposto de renda. E olha que o Reino Unido é um país que arrecada muito imposto de renda. O imposto de renda lá é altíssimo. Por isso que os bilionários estão saindo de lá. Entendeu? Então, assim, mas pega esse dinheiro todo e dá para benefício. Para pessoa que não trabalha, para pessoas que não querem trabalhar, para pessoas que procriam muito e que no futuro vai destruir a cultura daquele país. Porque eles dão para muçulmanos, por exemplo. Eles dão para esse tipo de pessoas que não contribuem para a sociedade deles. Não estou falando todos, obviamente que não, mas uma grande parte. E eles são fechados em relação à cultura. Por exemplo, se eles estão lá no Reino Unido, é porque a cultura do país deles, quando eles estavam lá, não funcionou, não é isso? Porque se tivesse funcionado, eles estariam lá. Entende? Então ele vai para outro país, ao invés de, beleza, vou aceitar a nova cultura, porque é a cultura de um novo país. Não, eles trazem a mesma cultura que não funcionou no lugar deles, trazem, implementam, e as pessoas são obrigadas a aceitar isso.
Hoje lá na Inglaterra, é muito melhor você ser muçulmano do que você ser cristão, por exemplo. Você vai ser super discriminado lá, você sendo cristão, por exemplo. E o Great Britain, que é o Reino Unido, ele é cristão, entendeu? Historicamente. Então, assim, tá destruindo a sua própria cultura. Daqui 20, 30 anos, não vai ter mais britânico de sangue mesmo, nativo de verdade. Vai ser um povo misturado, sem cultura, e com cultura que simplesmente não deu certo no país dele, não vai dar certo nesse próximo país. A situação tá extremamente complexa, entendeu? E não é só no Reino Unido, é na Europa inteira. A gente vê muito isso aqui na Alemanha, vejo isso muito na França, por exemplo. A França já era. Culturalmente, a cultura francesa vai deixar de existir em muito pouco tempo. Por exemplo, a nova geração da Bélgica, as pessoas de até 20 anos, 85% não têm um background belga. Ou seja, os pais deles, ou eles têm sangue de outros países. Então os belgas vão deixar de existir em muito poucos anos. Entende? Então a gente tem que preservar a cultura local. Porque senão vai ser tudo destruído. Por culturas extremamente extremistas, são culturas extremistas. Cultura que não são compatíveis com o West, que é a cultura americana. Entende? Por exemplo, em vários desses países, mulheres não têm direito algum. E eles vão trazer isso para esses países aqui. O que me intriga é que as mulheres, as europeias, defendem esse tipo de coisa, sendo que no futuro elas serão prejudicadas. O número de essa palavra não posso falar aqui porque o YouTube ele bloqueia, a Inglaterra, dos anos 2000 até agora, cresceu demais. E o único país europeu que não cresceu muito foi o único país que é fechado para turismo. Por exemplo, que é a Polônia. A Polônia diminuiu, já era pouco e diminuiu o nível de entendeu? Anual. Era 2.000 nos anos 2000, agora é menos de 1.000. E é um país enorme. A Inglaterra é mais de 70 mil, entendeu? Por ano. Isso é por quê? Coincidentemente, foi nesse período que essas pessoas, esses refugiados, vieram e estão tomando o país. Por exemplo, as 7 maiores cidades da Inglaterra, os majors, que são os prefeitos, eles são... eles teve a maioria dos votos. Significa o quê? Que nessas cidades, as pessoas que votam, a maioria delas são muçulmanas. Entendeu? Porque conseguiu eleger um prefeito. Então, não tem como mais recuperar Reino Unido, não tem como mais recuperar a França, não tem como mais recuperar a Alemanha, não tem como mais recuperar a Bélgica. Porque se você fazer uma reimigração, mandar eles de volta, vai ser uma guerra civil. Por exemplo, a Alemanha, o Merz, ele teve um problema, ele deu uma entrevista um dia desse, falando o seguinte: eu não posso crescer o exército alemão. Por quê? Porque a grande maioria deles, agora, dos jovens de hoje, na Alemanha, que a gente iria recrutar, seria de muçulmanos. Isso seria um problema. Como é que a gente vai confiar bomba atômica, bomba nuclear, armas para eles? Será que eles não vão se rebelar contra a gente? Entende? Se a gente for precisar um dia entrar numa guerra com um país muçulmano, será que eles vão lutar contra a cultura dos pais dele? Ou será que eles vão se rebelar e dentro mesmo do exército alemão, eles se degladiarem lá dentro? Olha a situação que chegou. Então já era. Então esses países não tem como mais recuperar. Futuramente vai ser dominado pelos muçulmanos. Entende? Então assim, nesse aspecto a Ásia é muito forte. A China não deixa isso acontecer. O Japão não deixa isso acontecer. Entendeu? Vários outros países lá, Singapura, esse tipo de coisa, eles não tem medo nenhum de falar não pra essa galera. Eu sou a favor do multiculturalismo, acho que todo país tem que ter pessoas de outro país, mas não ao ponto de ultrapassar ou de destruir a cultura local, entendeu? Tem que ser um percentual pequeno. Para ter uma miscigenação, um poder, tipo assim, ajuda economicamente também, trazer talentos de outros países, mas tem que merecer estar naquele país ali, pagar imposto, trabalhar, se dedicar, entendeu? Integrar na cultura ali daquele país que você está vivendo. Não é só chegar, mudar e ficar mamando nas custas do governo, entendeu? É uma situação bem complexa. Vou mostrar como é que tá o parque aqui. Aqui de meia, tranquilo. Aí a gente... Olha só. Bem familiar. Entendeu como que é? Uma coisa que eu estava pensando aqui é em relação à AI. Eu sou muito a favor da AI. Eu acredito que o benefício dela é muito maior do que os problemas que eles trazem. Mas o problema que eles trazem é grande demais. Se a gente pensar na substituição humana, né? E alguns trabalhos manuais são insubstituíveis. Por exemplo, pedreiro, o plumber, né, que ele fala que é o bombeiro hidráulico, eletricista, o mecânico, né? Esse tipo de serviço ainda vai se prolongar por muitos anos, entendeu? Vai ficar aí por muitos anos. Mas, por exemplo, serviço como eu faço, que é análise financeira, macroeconômica. Se eu treinar uma AI, ela consegue fazer o que eu faço, do jeito que eu faço, entendeu? Eu consigo colocar meu cérebro numa AI. É só eu mostrar para ela o jeito que eu penso. Eu penso de uma maneira muito diferente. Então, assim, meu trabalho é super substituível. Então, esse trabalho que as pessoas têm de ficar em frente ao computador o dia todo,
fazendo análise, ou qualquer tipo de trabalho administrativo, os trabalhos serão substituídos muito facilmente. E o que essas pessoas vão fazer? Esse é um problema enorme que a sociedade vai enfrentar nos próximos anos. Por isso que Elon Musk e todos os bilionários estão falando que vai ter uma renda global para essa galera. Entendeu? Tipo um pacote, um benefício para as pessoas terem o básico para sobreviver. E eles chamam isso de Agenda 2030, onde até 2030, depois desse período, talvez as pessoas não vão precisar mais comprar casa, não vão poder comprar casa. Segundo eles, as pessoas vão ser felizes com o pouco que vão ter. Todo mundo vai ter uma pensão. E tudo que a gente tentar fazer vai ter uma AI que faça melhor que a gente. Entendeu? Essa é a ideia da Agenda 2030. Substituir as pessoas, o trabalho que as pessoas fazem, mas por AI. Essas pessoas vão ficar fazendo o que em casa? Entendeu? Tipo assim, e a ambição dela? Pra onde que a sociedade vai? Então é uma parada que ainda me pega muito. Como é que vai ser o futuro daqui 5, 10 anos? Eu acho que daqui uns 5 anos ou 4 anos, eu acho que o mundo que a gente existe hoje vai ser muito diferente em relação a tudo, sabe? Então a gente tem que ficar de olho. Se você tiver a oportunidade de ganhar mais dinheiro, ganhe mais dinheiro. Se você tiver a oportunidade de guardar dinheiro, guarde dinheiro, porque a gente não sabe como é que vai ser. A chance do seu trabalho parar de existir daqui a uns anos é muito grande, se você trabalha em coisas administrativas, por exemplo. Em coisas que você vê que AI, tipo assim, vai ser fácil de substituir você, entendeu? Tipo assim, por exemplo, taxista. Taxista com esses carros elétricos aí serão uns que serão substituídos também, entendeu? Motorista de Uber, esse tipo de coisa. Então, vai ser cada vez mais substituível. Então vamos ver como é que vai ser daqui a alguns anos, daqui 3, 4, 5 anos, como é que vai ser a sociedade nesse período, né? Mas a gente tem que ver como é que vai ser também, não pode desesperar e botar um ovo antes, sendo que a gente não sabe, literalmente não sabe. A gente, por exemplo, o que a gente pode fazer é ficar bom em utilizar essas ferramentas, entendeu? Eu acho que as pessoas que não usam AI hoje serão substituídas pelas pessoas que usam AI no futuro bem próximo. E depois, essas pessoas que usam AI, se a AI tiver uma autonomia, aí vai ser substituído também. Porque hoje a maioria das AIs tem o quê? Tem o Copilot, que é o quê? Você usando a AI. Igual o Copilot, por exemplo, da Microsoft. A gente usa o Copilot ali, que ele automatiza algumas coisas pra gente, mas a gente ainda tem que dar os comandos, fazer as coisas. E tem o Autopilot também agora, que faz tudo, sem precisar de um humano, entendeu? Então, complexo, como é que vai ser, não sei como é que vai ser daqui a alguns anos, mas tomara que a gente esteja preparado para as mudanças que vai ter nos próximos anos, né? Vamos ver. Então é isso, esse bate-papo aí com vocês. Um ambiente diferente, eu gosto de ficar sentado aqui, ficar ouvindo os pássaros, dar comida pros patos ali no lago ali. Tem um monte de gente idosa, gente velha aqui, eu gosto de ficar em lugar assim. Não gosto de beber, fumar, fazer essas doideiras. Eu gosto aqui de parque, de ficar sentado de boa, trabalhar. Viajar também é bom, comer comida diferente, cozinhar, fazer umas comidas boas, gostosa, né? Aí você vê, só vê pássaro o tempo inteiro aqui, em cima das árvores. Então é isso, mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de dar um like. E se você tiver interesse em algum outro tópico, ouvir sobre, digita aí. Coloca aí nos comentários que eu venho aqui, falo, explico. E tamo junto. Valeu, grande abraço.